Hoje, 3 de setembro, rememoramos São Gregório Magno, doutor da Igreja. Gregório nasceu em Roma no ano 540 em uma família patrícia, conhecida como Anice, de grande fé cristã. Ele prestou muitos serviços à Sé Apostólica. Seus pais, Gordiano e Sílvia, que a Igreja venera como santa em 3 de novembro, transmitiram-lhes nobres valores evangélicos mediante seu grande exemplo. Após seus estudos de direito, Gregório empreendeu a carreira política e ocupou o cargo de prefeito da cidade de Roma. Essa experiência o amadureceu e o levou a ter uma maior visão da cidade, as suas problemáticas e um profundo senso da ordem e da disciplina. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política, deu seus bens aos pobres e fez da sua vida paterna, no bairro do Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Ali, dedicou-se à oração, ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos, além de desempenhar as funções diplomáticas, as funções em que o pontífice lhe dava confiança. Continuou a viver como monge, como outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao Célio. Com a morte do Papa Pelágio II no ano 590, foi eleito seu sucessor. Gregório teve que enfrentar um período difícil, corrupção dos lombardos, abundantes chuvas e inundações que provocaram numerosas vítimas e grandes prejuízos. Escassez atingiu diversas regiões da Itália. A epidemia da peste que continuava a causar vítimas. Então Gregório exortou os fiéis a fazer penitência, rezar e tomar parte de uma solene precisão. Fazer uma procissão penitencial de 3 dias à Basílica de Santa Maria Maior e atravessar a ponte que liga a área do Vaticano ao centro da cidade, hoje chamada Ponte Santo Anjo. São Gregório Magno e a multidão tiveram a visão do arcanjo Miguel sobre a mole Adriana, que foi interpretada como um sinal celeste, que anunciava o fim da epidemia. Daqui o costume de chamar o antigo mausoléu de Castelo Santo Anjo. Ocupando a Cátedra de Pedro, Gregório a reorganizou a administração pontifícia e cuidou da cúria romana, onde tantos eclesiásticos e leigos tinham interesses bem diferentes daqueles espirituais e caritativos. Assim, confiou a sua direção aos monges beneditinos. Reviu ainda as atividades eclesiásticas nas várias sedes episcopais, estabelecendo que os bens da Igreja fossem utilizados para a própria subsistência e em prol da obra evangelizadora do mundo. Tais bens deviam ser administrados com absoluta retidão, justiça e misericórdia. Gregório ofereceu seus próprios bens e testamento à Igreja para ajudar os fiéis. Comprou e distribuiu-lhes trigo, socorreu os necessitados, sustentou os sacerdotes, monges e claustrais em dificuldades. Arcou com resgates de prisioneiros, trabalhou por armistícios e tréguas.
deve-se a ele também a tática política para salvar Roma, esquecida pelos imperadores, e os tratados com os lombardos para assegurar a paz na Itália Central. Estabeleceu relações de fraternidade com eles e se preocupou pela sua conversão. Enfim, organizou missões de evangelização entre os visigodos da Espanha e os francos e os saxões. Enviou à Bretanha o prior do convento de Santo André de Sé, Agostinho, que depois se tornou bispo da Cantuária, e 40 monges. O Papa Gregório I reformou ainda a celebração da missa, tornando-a mais simples. Promoveu o canto litúrgico, que recebeu o nome de Gregoriano, e escreveu diversas obras. Seu epistolário conta mais de 880 cartas e muitas homilias. Algumas de suas obras famosas, onde afirma que o ideal moral consiste em uma harmoniosa integração entre palavra e ação, pensamento e compromisso, oração e dedicação aos próprios deveres, que traça a figura de um bispo ideal, insistindo sobre o dever do pastor de reconhecer todos os dias a sua miséria, e por fim dedica o último capítulo ao tema da humildade, para demonstrar que a santidade é sempre possível. Gregório redigiu o livro intitulado Diálogos, um texto hagiográfico onde cita exemplos deixados por homens e mulheres, canonizados ou não, acompanhados de reflexões teológicas e místicas. Muito conhecido é seu segundo livro, sobre São Bento de Núrcia. Poder-se dizer que Gregório Magno tenha sido o primeiro Papa a utilizar o poder temporal da Igreja, sem deixar de lado o aspecto espiritual do seu ofício. São Gregório Magno, rogai por nós.